Olá, queridos, tudo bom? Chegamos aí ao nosso 5º dia da nossa campanha de jejum de 40 dias. Amém? Estamos aí desde segunda-feira profetizando, declarando a palavra de Deus. E também no manual, como vocês viram, temos aí os 40 dias também com palavra. E a palavra de hoje é tijolos da fé. Amém? Sem esses tijolos aqui, fica praticamente impossível você conseguir qualquer conquista. Amém? Então ontem nós tivemos a apóstola Silvia, ministrando. Hoje é o meu dia hoje também de ministrar, que eu já ministrei um dia. E tenho certeza que essa palavra aqui de hoje, ela vai edificar muito o teu coração. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que não estamos vendo. Então, isso é muito tremendo, porque somente a fé pode agradar a Deus, somente a fé pode mover o sobrenatural. Então, dentro dessa campanha de 40 dias, a ideia é que a gente possa alcançar tudo aquilo que nós colocamos como alvo, como objetivo. E o objetivo maior dessa campanha está em a edificação do templo. Nós vamos construir a sede própria. E as pessoas me perguntam, apóstolo, como que nós vamos construir? Eu falo, então, com os tijolos da fé. É uma missão impossível, é algo assim que hoje seria impossível disso acontecer. Mas estamos caminhando pela fé. Já demos entrada no projeto na prefeitura, estamos esperando a aprovação, e quando aprovar, eu creio que o mundo do Espírito vai se mover. É a minha fé, ela está baseada nisso aí. E não só com relação a isso, mas tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, tudo aquilo que você tem esperado diante do Senhor, é a tua fé que vai abrir portas, é a tua fé que vai abrir caminho para isso. Amém? Então, em Hebreus 11, 6, fala aí exatamente isso, sobre, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, a fé é a base da nossa relação com Deus. Então, muitas pessoas falam assim, não sei se eu tenho fé. Claro que você tem. Você crê em Deus, você crê no Senhor Jesus. E não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não tiver fé. Porque ela é a base, é ela que abre as portas, é a fé que realmente nos aproxima de Deus. Então, fica meio incoerente. Você que diz que acredita em Deus, que crê em Jesus e não tem fé, fica meio, não dá liga a isso, não. Então você tem fé, sim. A Bíblia diz que o Senhor já deu a medida de fé a cada um. O que nós precisamos agora é ativar essa fé. Aí eu concordo com você, a sua fé pode não estar ativada. Então ative essa fé. Amém? Como que eu faço isso, apóstolo? Colocando em prática, querido. Aquilo que você tem aprendido, ouvido da parte do Senhor, e principalmente aquilo que você não está vendo, mas pela fé você já exercita ali a materialização daquela bênção. Como diz aqui, Hebreus. Amém? Então, sem fé, querido, é impossível agradar a Deus, não tem como. Porque você vai precisar disso, não tem como você se aproximar de Deus e não crer que Ele existe, não tem conexão nenhuma isso. Amém? Tiago, ele vai mais além um pouco. Ele fala aqui sobre a maneira como temos que pedir as coisas. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha que forte isso. Então, Tiago deixa bem claro aqui, não vai alcançar diante de Deus coisa nenhuma se você não pedir com fé.
Então, muitas pessoas, né, questionam, mas eu estou pedindo. Mas você está pedindo como? No automático? Como que você está pedindo? A Bíblia fala aqui de uma situação que não vamos alcançar nem pedindo. Então não é só pedir, é pedir com fé. Amém? Como assim, apóstolo? Pedir com fé? Crendo realmente que aquilo que você está pedindo, você vai receber. Então, eu já fiz isso, acho que muitas pessoas já passaram por isso. Né? Você está orando ali, falando com Deus, tal, né? Nossa, Senhor, eu espero que essa porta se abra, mas lá no teu coração, lá no fundo dele, você não acredita que aquilo vai. Aquela porta não vai abrir porque você não está crendo. Amém? Você está tentando agradar a Deus por falas. Você está tentando se enganar também. Então não adianta. Aqui fala que é como a onda do mar, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. E nós não podemos ter esse tipo de fé. Uma hora você está crendo, daqui a pouco não. Uma hora você está firme, daqui a pouco não. Uma hora você fala para Deus, pode contar comigo, daqui a pouco não. Então, não podemos ser assim. Então, temos que fortalecer a nossa fé. Amém? E a dúvida, ela enfraquece. Então, você está naquele ânimo, você está naquela pegada, né? Você está naquele momento ali, buscando, aí a dúvida vem, aí você já recua, já desiste de tudo. Então, é muito ruim, né, ter esse tipo de fé. Amém? É muito ruim você andar na dúvida. Você é jogado de um lado para o outro, porque assim é a onda do mar. Né? E isso vai enfraquecendo. Mas a fé que ela está firmada em Deus, a fé que está firmada na palavra de Deus, aí sim, aí você vai alcançar muitas coisas. Né? Eu estou lembrando agora de um centurião, ele tinha um funcionário dele que estava enfermo. E ele então vai até Jesus. E Jesus fala assim para ele, então, eu vou até a tua casa. Aí ele fala, não, pera só um pouquinho. Eu sou um centurião. Eu sou uma pessoa que eu tenho autoridade. E quando eu uso a minha autoridade com a minha equipe, eu falo vai, eles vão. Eu falo vem, eles vêm. Então, eu sei que o Senhor também tem autoridade. Então, basta apenas liberar uma palavra e o meu servo será curado. E quando Jesus ouviu aquilo, falou, rapaz, eu nunca vi fé como essa em Israel. Amém? Então, esse homem, ele não era judeu, ele não era do Senhor, mas ele entendia um princípio, o princípio da autoridade, né? O princípio das posições. Então ele entendia o seguinte, esse cara aqui que chama Jesus, ele está numa posição privilegiada, aquilo é fé, ele acreditava realmente que Jesus poderia fazer um milagre na vida do seu servo, sem precisar ir lá. Na casa dele, a fé dele estava ligada apenas a uma palavra. Amém? E Deus quer liberar, aliás, Deus já tem liberado palavras. Então, a nossa posição de fé tem que ser igual desse homem. Basta apenas ouvir. Ele só queria ouvir uma palavra vinda da boca de Cristo. Querido, nós temos que andar também assim. Basta uma palavra. E essa palavra, ela já é suficiente para que aquilo comece a virar uma realidade nas nossas vidas. Amém? Então, tenha a sua fé realmente fortalecida. Não coloque em dúvida aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está falando a teu respeito. Aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então,
Jesus aqui ele faz algo tremendo, né? Porque muitas pessoas colocam uma fé dimensional, né? Assim, ela é medida. Não, mas se a minha fé fosse grande assim, né? Não está ligado a isso. E Jesus quebra isso quando ele fala que, olha, se for do tamanho de um grão de mostarda, né? Que eu estou sem minha carteira aqui, porque eu tenho um grão de mostarda dentro da minha carteira. E é imperceptível, você não vê aquele negócio lá. Você põe na tua mão assim, você tem que tomar um cuidado. Então Jesus tá nos ensinando algo tremendo, né? Porque você coloca medida na tua fé, você coloca dimensões nela, e não tem a ver com se é grande, pequena, não, ele quebra isso aqui. Tem a ver com a palavra. Porque ele fala aqui, ó, se você falar para esse monte, então, tem a ver, querido, com aquilo que sai da tua boca. Tem a ver com a palavra de Deus. Então, que palavra tem vindo até você e que palavra tem saído de você? Amém? Porque nós podemos operar milagres, né? Através da palavra de Deus. Tem uma outra passagem bíblica que o pai tem um filho que sofre ali de epilepsia e o menino tem vários ataques. E então, esse pai traz o filho para os discípulos. E eles oram, faz toda aquela situação lá, né? E nada do menino ser curado. Então o pai leva, né, o menino até Jesus. Amém? E Jesus, de novo, ele fala, então, vocês têm uma fé muito pequena. E Deus, então, começa a tratar também o pai. E Jesus começa a fazer perguntas. Escuta, desde quando esse menino está assim? E o pai fala assim, olha, desde criança. Ele é jogado no mar, ele é jogado no fogo, e fica essa situação toda aí. Aí o pai continua falando e fala o seguinte, olha, vê aí o que o senhor pode fazer. Aí Jesus olha para ele e fala, vê o que eu posso fazer? Não, então vamos consertar as coisas, vamos conversar direito. Não tem a ver com o que eu posso fazer, porque eu posso fazer o impossível. Tudo é possível ao que crê. Então, aquele pai estava lutando contra aquela enfermidade do seu filho há muitos anos. Só que era uma luta que estava totalmente, assim, no vazio. Não ia frutificar, porque ele não estava acreditando na cura do seu filho. Tanto é que o Senhor fala para ele, olha, o problema não sou eu. Tudo é possível ao que crê. Então, o que você acha que Jesus quis dizer com isso? Tudo é possível ao que crê. São esses tijolos da fé. Tanto é que o pai, quando ouve aquilo, ele começa a chorar e fala assim, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Amém? O que é a incredulidade, querido? É a falta de fé. Então, aquele pai entendeu que o seu filho estava todo esse momento, todo esse período da vida dele assim, porque ele não estava crendo na cura. A situação era muito difícil. Pensa, irmão, o menino tendo ataque epilético, ia para o mar, ia para o fogo, durante muitos anos, isso acaba desgastando qualquer um. Quando uma situação, que é o caso desse homem, quando uma situação ela demora, né, a ser concretizada, isso desgasta. Quando você não vê avanço, quando você não vê a coisa acontecendo, quando você vê teu marido, né, na mesma situação, ou a tua esposa, ou os teus filhos, ou os teus pais, né, e você tem orado, tem jejuado, tem buscado, sabe, e você não vê esse resultado, então isso realmente traz um desgaste absurdo no coração. E começa então a gerar dúvidas, né? Você vai perdendo a esperança. Então o inimigo também ele aproveita e vai trabalhando em cima disso para roubar a tua fé. Porque ele sabe, se você for colocando os teus tijolos de fé, uma hora essa obra ela vai estar completa, né? Isso que você está edificando através da fé, ela vai chegar ao fim.
aquilo que você está construindo, né? Com esses tijolos da fé. Então, qual é a ideia do diabo, querido? Fazer com que você pare de levantar essa muralha de fé com esses tijolos. Então ele vai minando as tuas forças, assim como esse pai. Mas o fato dele estar diante de Cristo, o fato dele estar diante daquele que é o autor da fé, o fato de estar diante daquele que tem a palavra, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando Jesus fala, libera aquela palavra sobre aquele homem, não era só uma palavra de confronto, mas era uma palavra acompanhada de unção. Então, peraí, se eu estou vendo que a minha fé está descendo pelo ralo, se eu estou vendo que a minha fé está enfraquecendo, então eu preciso estar diante de Deus. Eu preciso estar diante da palavra de Deus. Por isso, querido, não saia da presença de Deus, não saia da presença do Senhor, não deixe de ir à igreja, não deixe de ir nas casas de vida, não deixe de participar, sabe, de eventos que vão ali alimentar a tua fé. Eu vou falar de novo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então, quanto mais palavra eu ouço, mais tijolos ali estão sendo construídos. Então não permita, amém? Que toda essa situação venha roubar a tua fé. Não importa o tempo, querido. O Senhor tem um momento certo de agir. Por isso que temos que continuar orando, jejuando, e por isso estamos nesse jejum de 40 dias, justamente para que possamos ser fortalecidos, e eu já declaro essa força do Senhor sobre a tua vida. Eu já declaro que nesse jejum, hoje é o 5º dia, o Senhor já venha e derrame sobre a tua vida essa graça. Amém? E quando o Senhor fala para aquele homem, na hora ele cai a ficha lá e fala, meu Deus, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, na minha incredulidade. E quando esse homem fala isso, Jesus tira o foco daquele homem e coloca o foco no seu filho. Por quê? Porque agora o pai, ele se posicionou em fé. E Jesus olha para o menino e repreende o espírito mudo e surdo que estava ali. Amém? O Senhor já foi na raiz. Ele deu nome aos demônios e deu uma palavra de comando. E ele fala assim, ó, saia dele agora. E quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz que o menino começa a chacoalhar e para. E todos falam assim, ó, está morto. Então você imagina a situação, né? Todo mundo olhando e ouvindo a conversa. Aí, de repente, o pai fala assim, ó, me ajuda na minha incredulidade. Então, o que todos vão entender? Que o menino vai levantado ali, curado. O milagre vai acontecer. Só que, de repente, piora a situação. Amém? Quantas vezes você orou e piorou a situação? Quantas vezes você orou e aí que a porta fechou mesmo diante de você? Mas aí o que o Senhor faz? A Bíblia diz que ele vai lá no menino, pega na mão dele e levanta. E o menino então começa a andar, começa a fluir ali. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual, havia uma resistência espiritual, e a tua fé, ela vai sobrepor isso. A tua fé, ela vai fazer com que essa força maligna, ela se enfraqueça. Então você não pode permitir que as lutas enfraqueçam a tua fé, mas você tem que fazer que a tua fé enfraqueça a força do maligno. E tem condição para isso. O Senhor já nos deu, amém? Essa força. Então nós temos que buscar essa confiança em Deus, fortalecer a nossa fé diante das provações e dos desafios. Foi o que o Senhor fez com esse moço aqui. Ele fortaleceu a fé dele diante daquela situação. Amém? Que a fé seja a base sólida, que vai te sustentar, querido, nesses momentos aí de dúvida, de incerteza. O Senhor vai te capacitar a viver pela fé, crendo e confiando nas promessas dele. Amém? Então, que essa palavra aqui de hoje
possa ativar a tua fé. Amém? Porque nós temos ainda mais 35 dias pela frente. E vou te falar uma coisa, irmão. Nesses 5 dias foi uma grande batalha espiritual. Como o diabo se levantou. Mas, como estamos, né, com os céus abertos, então é momento de você glorificar ao Senhor. É momento de você se alegrar até com as batalhas, porque é sinal que estamos no caminho certo. É sinal que estamos aí realmente na direção correta. Quando o inimigo começa a espernear muito assim, tá tudo certo, irmão. A vitória está próxima. A vitória está do outro lado aí da rua. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, hoje é o 5º dia, Senhor, da nossa campanha, da nossa jornada de 40 dias. E hoje falamos sobre os tijolos da fé. Como ele é importante nas nossas vidas. Sem esses tijolos, Senhor, não vamos conseguir edificar nada. Então, Senhor, o teu filho, a tua filha que está ouvindo essa palavra, toca agora no coração dele. Toca no coração dela. Senhor, que haja um mover sobrenatural no interior dessa pessoa. Que a fé seja restabelecida, que a fé seja ativada, porque é essa fé, Senhor, que o Senhor vai ativar agora no coração dessa pessoa. É essa fé que vai fazer com que ele ande por sobre o mar, que as portas vão se abrir, o céu vai se abrir, o inimigo vai cair, sabe, as muralhas vão desabar, o sobrenatural vai acontecer. Então eu abençoo agora, querido, o teu 5º dia, em nome de Jesus, e que você receba agora uma medida de fé para você chegar até os 40 dias. E dentro desses 40 dias aí, que essa fé que está sendo ativada hoje, ela possa abrir portas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe, em nome de Jesus, e fica firme, querido. Vamos chegar lá nos 40. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.